de nossos pastores. Professando todos uma só fé, armados com a força que vem do Senhor, nós iremos a ti, sob impulso do Espírito. Querido irmão, querida irmã, hoje, neste 21 de agosto, a Igreja celebra a memória de São Pio X, Papa. São Pio X, bem próximo de nós, do século XX da nossa era, do início do século XX da nossa era cristã. E sua memória é celebrada no dia de hoje. E por isso nos é trazida como catequese neste dia um texto que é tirado da Constituição Apostólica Divino Afflato de São Pio X. O título que a Liturgia das Horas nos traz para este trecho é A Voz da Igreja que canta suavemente. Ouçamos então essa palavra da tradição da Igreja, do magistério da Igreja, que vem hoje para nós como instrução, como catequese, como elemento para nos ajudar no caminho da fé. Compostos por divina inspiração, os salmos colecionados na Sagrada Escritura foram, desde os inícios da Igreja, empregados, como se sabe, não apenas para alimentar maravilhosamente a piedade dos fiéis, que ofereciam sempre a Deus o sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que louvam seu nome, mas também, como já era costume na antiga lei, para ocupar lugar eminente na Sagrada Liturgia e no ofício divino. Daí nasceu, na expressão de Basílio, a voz da Igreja e a salmodia. Salmodia que é filha de sua inodia, que sempre a Igreja canta diante do trono de Deus e do Cordeiro, como expõe nosso predecessor Urbano VIII. Assim, a Igreja ensina aos homens, particularmente devotados ao culto divino, conforme as palavras de Atanásio, de que modo se deve louvar o Senhor e com que palavras dignamente confessá-lo. A este respeito, disse muito bem Agostinho: para ser bem louvado pelo homem, Deus mesmo se louvou, e aceitando louvar-se, deu ao homem encontrar um modo de louvá-lo. Além disto, nos Salmos há uma maravilhosa força para despertar nos corações o desejo de todas as virtudes. Pois embora toda a nossa Escritura, tanto a antiga quanto a nova, seja inspirada por Deus e útil para a instrução, como está escrito, o livro dos Salmos, porém, semelhante a um paraíso que contém em si os frutos dos demais livros, produz o canto e, ainda mais, oferece seus próprios frutos unidos ao dos outros durante a salmodia. Essas palavras são novamente de Atanásio,
que acrescenta: a mim me parece que os salmos são como um espelho para quem salmodia, onde este se contempla a si e os movimentos de seu espírito, e assim impressionado os recita. Também diz Agostinho nas Confissões: como chorei por causa de teus hinos e cânticos, vivamente comovido pelas suaves palavras do canto de tua igreja. As palavras fluíam em meus ouvidos e instilava-se a verdade em meu coração, fazendo arder a piedade. Corriam-me as lágrimas e sentia-me bem com elas. Na verdade, a quem não comovem aquelas frequentes passagens dos Salmos, onde se canta profundamente a imensa majestade de Deus, a onipotência, a indizível justiça, a bondade ou a clemência de todos os outros infinitos louvores? A quem não inspiram iguais sentimentos as ações de graças pelos benefícios recebidos de Deus, ou as humildes e confiantes preces pelo que se deseja, ou os clamores do arrependimento dos pecados? A quem não inflama a cuidadosamente velada imagem do Cristo Redentor, cuja voz ouvia Agostinho em todos os salmos a salmodiar, a gemer, a alegrar-se na esperança ou a suspirar pela realização? Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, estas palavras de São Pio X que nós ouvimos nesse texto que a Igreja nos oferece no dia de hoje, vem nos apresentar a beleza dos salmos, de como são importantes essas orações que nos são dadas na Sagrada Escritura e que alimenta a vida dos fiéis a Deus e dos fiéis a Cristo há tantas gerações. Os salmos são a oração oficial da Santa Igreja, sempre foram. A liturgia das horas, que tanto nós falamos, ela é a oração oficial da Igreja, composta de tantos salmos que são rezados durante todo o dia, para cada dia os salmos apropriados, para cada hora do dia, justamente porque são fonte de energia espiritual para a vida da Igreja. Aliás, o Santo Terço, que também tanto estimamos e rezamos, ele nasce justamente da impossibilidade de muitos de rezarem os salmos. O Santo Terço, ele nasce justamente por existirem tantas pessoas analfabetas e que não tinham condições de recitar os salmos, que sempre foram a oração oficial da Igreja. Reparem que no terço, ou melhor, no rosário, não é? Até muito pouco tempo tinham 150 Ave-Marias. Cada Ave-Maria representando um salmo da Bíblia.
Depois, Papa João Paulo II, quando escreve a sua carta Rosarium Virginis Maria, ele acrescenta mais, digamos assim, um terço ao rosário, né? E aí acrescenta o número de Ave-Marias, mas tradicionalmente o rosário é composto de 150 Ave-Marias. Vejam a importância dos salmos. E é claro, o terço é criado também para que, através dele, possamos contemplar os mistérios da vida de Cristo. Então, para rezar o terço, não é suficiente para rezar corretamente o Santo Terço. Não é suficiente rezar os Pai Nossos que são pedidos e as Ave-Marias que estão ali. Mas a cada dezena de Ave-Marias, contemplar um mistério da vida de Cristo. Dessa forma, o Santo Terço se torna também um evangelho. Para nós, se torna também um elemento ou um instrumento que reflete aquilo que está na Escritura. Então, os salmos são muito importantes para nós. Tanto que eles entram na liturgia da igreja de modo obrigatório. Então, na missa, nós temos lá a primeira leitura, temos o salmo, na missa dominical ainda temos uma segunda leitura e a proclamação do evangelho. O salmo é elemento essencial na liturgia, porque é a voz da igreja também, que canta ao Senhor suas maravilhas. Por isso, meu irmão, minha irmã, é importante que na liturgia seja levado muito a sério o salmo. Não seja cantado de qualquer jeito. Às vezes nós chegamos em algumas liturgias e tem cada melodia que não encaixa. Porque o salmo não é uma música qualquer, o salmo é palavra de Deus. Deve ser devidamente proclamado. E quem não está preparado para cantá-lo, não se atreva a fazê-lo. Deixe que outros que estejam mais preparados o façam na liturgia. Sobretudo quando for cantado. É a voz da igreja. Há pessoas que se arrogam a pensar que qualquer melodia pode ser colocada, que eu posso cantá-lo como eu canto qualquer outro canto na igreja. Não. Salmo é palavra de Deus. Por isso o salmista deve proclamá-lo na missa, por exemplo, do ambão, da estante da palavra. E não da cadeirinha tocando o seu instrumento. Mas o salmo deve ser proclamado da estante da palavra, porque não é uma musiquinha que se canta entre uma leitura e outra. É a palavra de Deus. É a oração da igreja. Então, se hoje, às vezes ainda alguns têm aquela dúvida de como eu posso ler a Bíblia? Eu devo rezar a Bíblia começando lá do Gênesis até o Apocalipse, como se fosse um livro, um romance e tal? Não necessariamente. Muitos já fizeram a opção por fazer a leitura do Evangelho do dia. Mas se você lê o Evangelho do dia, não deixe de ler o Salmo do dia também.
ou se você preferir, tome o livro dos Salmos e a cada dia medite um salmo da Bíblia. Permita que o Espírito Santo te faça intuir o significado, o sentido de cada um daqueles louvores, daquelas súplicas que contam a história do povo de Deus, do passado, e que dizem muito a história do povo de Deus, do presente, que somos nós. Os salmos são a voz da igreja, a oração da igreja, o louvor da igreja, a súplica da igreja, o pedido da igreja, o rosto da igreja que ora. Eu convido você, meu irmão, minha irmã, a rezar comigo agora a Nossa Senhora. Ela que está ao lado do trono de Deus, intercedendo por nós, rezando por nós, sempre. E sempre atenta às nossas necessidades, aguardando a nós que, num gesto de confiança, depositamos em suas mãos nossos pedidos, preces, agradecimentos, para que ela possa conduzir ao seu Filho Jesus, que não se negará de nos atender se isso favorecer a nossa salvação. Então coloquemos nessa nossa oração, em confiança, nas mãos de Maria, o que nós temos, o que nós somos, para que seja apresentada a Jesus, nosso Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. A você, meu irmão, minha irmã, desejo um dia realmente cheio da graça de Deus, cheio da bênção do Senhor. Que cada hora deste dia seja uma oportunidade para estar na presença de Deus, mesmo nos seus trabalhos, nas suas atividades, mas estar na presença de Deus, no desejo sincero de criar sempre mais laços de amizade e amor, de modo que tudo aquilo que você vivenciar no dia de hoje seja para promover o amor a Deus e o amor ao próximo. Que Jesus abençoe você, meu irmão. Que Jesus abençoe você, minha irmã. Por intercessão de São Pio X, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.